fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o cientista político e professor do IBMEC e da UFOP, Adriano Cerqueira. Ele que sempre está aqui com a gente, já é conhecido, Nosso inclusive, sócio. dos ouvintes, né, Rodrigo? Bom dia para o senhor, professor. Seja muito bem-vindo novamente aqui ao Café com Política. Obrigado, bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, professor. Bem-vindo mais uma vez. Pois é, Adriano, nos 3 primeiros meses de governo do presidente Jair Bolsonaro, muitos se atribuíam às críticas e às crises aos filhos, né, às interferências dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Mas agora, pelo menos nos últimos 2 meses, eles deram uma recuada, não tem aparecido tanto, né, com tanta frequência, envolvidos em tantas polêmicas. Mas ontem, a 4ª baixa do governo Jair Bolsonaro. A quem então atribuir essa crise instaurada no governo? O Bolsonaro, me parece que ele tem um estilo de governo muito voltado para a mobilização da sua base de apoio, que está bem espalhada nas redes sociais. É um governo que precisa sempre mobilizar esse apoio. Então, é um governo que está sempre gerando notícias, sempre falando de improviso, e isso costuma gerar essas crises mesmo. No caso dessa última baixa, né, do Joaquim Levy, era um pouco já anunciada, né? O Joaquim Levy, ele já estava gerando insatisfações dentro da equipe do Bolsonaro, e eu acho que com esses eventos aí envolvendo, né, a Lava Jato, né, esses ataques contra ela, pode ter sido uma oportunidade, né, a famosa gota d'água para o Bolsonaro tirar o Joaquim Levy, que sempre parecia um peixe meio fora, né, do aquário ali, não estava bem quadrado dentro do perfil, né, do Bolsonaro. E diante disso, professor, eu te pergunto, nós até ouvimos um trecho hoje do ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, dizendo que o mercado deve reagir mal. O senhor acha que a saída do Levy é de fato uma perda para o governo, diante da credibilidade que o setor econômico, que a equipe econômica do governo busca nesse momento, até para retomar os investimentos no Brasil? Tem que ver isso, né? Porque, claro, o Joaquim Levy é muito identificado numa área industrial brasileira, que é uma pessoa que já ganhou uma certa confiança deles. E essa saída provavelmente vai gerar algum desagrado. E também entre uma parcela do Congresso, né, que dá apoio a ele, né? Ele atuou em governos passados, inclusive. Mas tem que ver que as boas notícias vindo com a reforma da Previdência avançando, talvez isso seja melhor absorvido. É uma questão para avaliar como o mercado vai reagir hoje mesmo, de fato, nos próximos dias. Mas, a princípio, pode ser que não seja assim tão grave essa repercussão. Na última sexta-feira, nós tivemos aquele dia de paralisações, né, de greve pelo Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chegou, inclusive, a desdenhar, podemos dizer assim, dessa paralisação um dia antes, até no próprio dia, quando ele deu uma entrevista. Como que o senhor avalia essas paralisações? Faltou força ou foi realmente aquilo que foi prometido? Aparentemente, assim, eu não tive muita notícia de que houve problemas sérios em relação a não ter acesso a serviços. Claro, houve mais dificuldades, mas não houve muita notícia de que tenha havido um grande problema, né? Que uma greve geral se espera que faça. Uma dos caminhoneiros, por exemplo. Uma dos caminhoneiros, né? E agora, uma coisa que aconteceu que teve manifestações, teve muita gente nas ruas em algumas cidades, só que como era noticiado uma greve geral, acho que se esvaziou o impacto do evento. Muito. Se tivesse falado como uma manifestação, uma jornada de protesto, talvez a repercussão teria sido diferente. Como gerou a expectativa que haveria uma paralisação geral, e na verdade isso não ficou tão evidente, eu acho que o efeito político ficou bastante esvaziado do que eles queriam realmente produzir. De qualquer maneira, professor, não é a primeira manifestação que ocorre contra o governo Jair Bolsonaro, né? Na época que o governo anunciou aquele contingenciamento dos recursos das universidades federais, houve manifestação também em todos os estados do Brasil. Nós podemos considerar que em 6 meses de governo, o governo vai completar ainda 6 meses, nós temos aí 2 manifestações de peso já contra o presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente disse em algumas oportunidades, auxiliares dele também, em tom de minimizar esses protestos, dizendo que ali é uma questão da esquerda, que são apenas os partidos de esquerda que estão promovendo isso e que isso não necessariamente reflete a opinião do povo, da massa realmente. O senhor concorda com essa avaliação do governo ou o senhor acha que foi uma tentativa apenas de minimizar, de mudar o foco desses protestos? Eles de fato têm legitimidade popular, já que foi isso que o presidente tentou tirar nas vezes em que se manifestou sobre essa situação? Eu acho que em parte sim, em parte está errado. É fato que a primeira
manifestação, né, de protesto contra o que falava que era corte na educação, isso assustou o governo, porque não foi apenas o fato de milhares de pessoas terem ido em várias cidades, centenas de cidades no mesmo dia, mas o fato é que as redes sociais ficaram dominadas por esse assunto da oposição. E é um assunto melindroso para o Bolsonaro, que é exatamente ocupar as redes sociais. E ele reagiu imediatamente, convocando uma jornada, né, de manifestações a favor do governo, né? Isso rapidamente, em menos de 10 dias, ele organizou isso, ocupou as redes sociais com esse tipo de mobilização e teve um relativo sucesso, ou seja, em 10 dias, centenas de pessoas foram das ruas e tal. Então, eu acho que a questão toda era essa. Ele está mais preocupado em não perder a capacidade de mobilizar pelas redes sociais que propriamente ter tanta gente assim. Eu acho que, de certa forma, conseguiu anular esse impacto. Você tem aí 1/3 da população não gostando do governo e 1/3 da população apoiando o governo. E 1/3 assistindo, comendo pipoca, vendo a briga dos dois lados. Eu acho que é isso que está acontecendo. Hoje, a gente tem um governo assentado numa forte militância nas redes sociais em 1/3 aproximadamente, e a oposição também 1/3 fazendo essa briga. Nessa situação, para o Bolsonaro, é uma situação relativamente confortável. Ele consegue trabalhar bem com esse tipo de barulho. Ele está acostumado com isso, né? E eu pergunto para o senhor, professor, existe para a gente algum risco desse governo pelas redes sociais, dessa aparente excessiva preocupação que hoje, e essa não é uma crítica só ao presidente Jair Bolsonaro não, mas ao setor político como um todo, a essa preocupação muitas vezes que nos parece excessiva com aquilo que as redes sociais vão falar, com aquilo que vai ser repercutido nas redes sociais. Existe risco? E se existe, quais são os riscos dessa preocupação em excesso? O risco que existe é o chamado plebiscitarismo, né? Ou seja, é você governar só querendo fazer aquilo que agrada ao que você acha que a maioria das pessoas querem que você faça. É você não ter projeto de governo, você não tem aquela função do estadista, né? Que muitas vezes tem que assumir uma política ruim, né? Pagar o custo político por estar assumindo essa política ruim, né? Mas depois esperar os resultados que vêm depois, né? Então, o risco é sempre esse, uma inconsistência, né, da parte do governante. Por outro lado, o Bolsonaro ele foi eleito por essa base de apoio. Então, assim, eu não espero que ele vai abandonar. O dia que ele perder esse protagonismo que ele tem nas redes sociais, o risco do governo dele realmente ficar esvaziado, ou até mesmo cair, é muito alto. Então, eu não acho que ele vai abrir mão disso. E aí a gente vai ter esse perfil de um governo assim, mais nervoso, todo dia uma notícia diferente, comunicação improvisada. Eu acho que esse vai ser o perfil. Mas, por outro lado, eu não vejo no horizonte possibilidade dele cair ou perder. O risco é ficar extremamente plebiscitário e aí ter um governo sem marca, né? Um governo esvaziado, que esse é o risco que pode ter. Por falar em redes sociais, há uma semana pelo menos tem um escândalo envolvendo o ministro Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. O senhor acha que a popularidade do Sérgio Moro pode ser afetada? Até que ponto isso pode acontecer? Porque ele, né, que enquanto juiz ficou muito popular em relação à Lava Jato, justamente que está sendo atacado agora, que está sendo demonstrado nessas conversas vazadas pelo site Intercept. Essa situação, no primeiro momento, poderia ser muito grave para o Sérgio Moro, sim, e para a equipe Lava Jato, porque a reação foi imediata, né? A notícia foi publicada no domingo, na segunda-feira, já tinha até ministros do Supremo repercutindo, né? E com críticas à atuação do Sérgio Moro e do próprio Dallagnol. Só que eu acho que à medida que a notícia de como foram obtidas essas informações, que parece que foi de forma ilícita, forte suspeito que tenha sido um hacker, que tenha sido contratado para isso, é diferente você ter uma investigação pela lei, né, pela justiça, e aí é uma coisa errada, ocorreu um vazamento e a imprensa noticiar. Só que aquilo que foi obtido por instrumentos legais, através, né, da justiça. Outra coisa é você uma ação criminosa, invadir, né, telefone, né, de autoridades e parece que visando exatamente atingir a Operação Lava Jato. Eu acho que à medida que essas informações foram sendo divulgadas,
a credibilidade desses ataques me parece que caiu bastante. Então hoje eu acho que o Sérgio Moro está ainda numa boa posição de popularidade e o risco da Operação Lava Jato sofrer algum grande impacto negativo me parece que já foi bastante diminuído por conta do modo como foram obtidas as informações e a forma como foi divulgada. Eu acho que isso acabou minando a credibilidade. Muito chegou-se até a discutir a possibilidade de que a reforma da Previdência no Congresso, por exemplo, desse ali uma paralisada, o ritmo diminuísse um pouco diante desses escândalos. O senhor pensa então que apesar de tudo isso, a reforma não sofre impacto, que é a grande aposta do governo nesse início de mandato, justamente a reforma da Previdência? Eu acho que não, porque e isso é uma sorte que o Bolsonaro como governante teve. Tá tão grave a situação fiscal brasileira que a próprio Congresso já abraçou a causa da Previdência. Eles estão convencidos que tem que fazer essa reforma mesmo. Então me parece que a reforma da Previdência vai acontecer, né? E há uma boa chance de uma outra importante reforma, que é da simplificação, né, tributária, também saia, que vai ser uma excelente notícia. Me parece que agora o foco do Congresso está bem colocado nessa parte. E, de certo modo, o estilo do governo de Bolsonaro, de como ele deixar a bola para o Congresso, ajuda nisso. Ou seja, o Congresso está gostando de ser protagonista, né? Falando da reforma que o Congresso está fazendo. O Rodrigo Maia falando, apesar do governo, a gente está aprovando uma boa reforma. Então, isso me parece que gerou uma agenda independente. As crises que surgem no governo Bolsonaro, não acho que minam essa pauta no Congresso, não. Falando um pouquinho de Minas Gerais, professor, o governador Romeu Zema esteve com a gente aqui no Café com Política na quinta-feira da semana passada e ele falou sobre o programa de recuperação fiscal do Estado, incluindo a venda da CEMIG, que segundo ele seria aí um ponto necessário, né, e muito importante, porque, ainda nas palavras dele, a CEMIG se transformou numa empresa que atrapalha o desenvolvimento de Minas Gerais. O senhor concorda? Eu concordo que Minas está precisando de uma reestruturação da sua dívida. A situação de Minas deve estar agora na mesma situação que a do Rio, quando teve que entrar nesse plano de reestruturação. Esse plano prevê venda de ativos, né, por parte dos governos que aderem. E aí tem uma grande estatal em Minas, que é a CEMIG. A CEMIG, a gestão dela teve problemas nos últimos governos. Então, assim, se não for vender a CEMIG, que pelo menos a deixa bem enxuta, né? Uma empresa que não gere tantos gastos, tantos custos para o Estado. Mas eu acho muito difícil. Aí tem que ver se a Assembleia vai concordar, né? Porque esse que é o problema. Mas eu acho muito difícil para o governo de Minas, na situação que está, abrir mão de vender a CEMIG. Eu acho que não consegue. Ainda mais com essa crise no setor da mineração que o Estado está tendo. Então, assim, o ativo CEMIG ficou muito importante para esse plano de reestruturação da dívida, né? Aí, do ponto de vista do discurso, eu pergunto para o senhor, pois bem, o governo reconhece a necessidade, talvez, de privatizar a CEMIG. Mas o governador chega, dá uma entrevista pra gente e fala que essa empresa que ele precisa vender, ela atrapalha o desenvolvimento do Estado e aponta um monte de problema para essa empresa. O governador não está, portanto, desvalorizando o produto que ele, mais tarde, vai precisar vender? Do ponto de vista do discurso, parece que não se sustenta para quem ouve. É o famoso assim, não falou bem, né? Se você... eu acho que a intenção dele era dizer o seguinte, olha, é importante para Minas vender essa empresa. Se eu tenho um carro para vender, por exemplo, professor, não vou falar mal do carro, né? Eu preciso vender esse carro, tem que mostrar os benefícios que ele pode ter para quem vai adquiri-lo, né? Só que o modo como ele fala nesse discurso, ele acaba até jogando um bom argumento para quem se opõe dentro da Assembleia a ser contrário, porque não vai ser fácil a tarefa de convencer uma maioria na Assembleia a vender essa estatal. Eu acho que não vai ser fácil. Acho quase impossível conseguir ter esse sucesso. Mas é fato, assim, Minas está precisando dessa reestruturação. E se não vender a CEMIG, vai ter que arrumar alguma outra fonte, né, de receita, né, boa, confiável, para poder aderir a esse plano. 8h52, hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas no nosso bate-pronto. Tá combinado, professor? Combinado. Governo Zema. Um governo batalhador, com dificuldades, mas eu acho que pode dar certo. Governo Bolsonaro. É um governo que está conseguindo fazer a sua agenda aos trancos e barrancos. Falta uma linha mais direta, mas está avançando, né? Reforma da Previdência. Vai passar na minha avaliação. Reforma tributária deveria ser feita antes da reforma da Previdência? Eu acho que depois, mas tem que ser feita. Mais ainda que em Previdência tem que ter reforma tributária.
Saída de Joaquim Levy do BNDES. Uma saída anunciada. Nova legislatura no Congresso é realmente nova? Parcialmente. Cientista político e professor do IBMEC e também da UFOP, Adriano Cerqueira, muito obrigada pela entrevista do senhor, viu? Eu que agradeço, Thalita. Obrigado, tá, Rodrigo? Obrigado ao senhor, professor.